Olá, seja muito bem-vindo. É um prazer estar de regresso aqui ao nosso programa Em Busca da Verdade. Este é já o terceiro episódio desta, que é precisamente a terceira temporada também do nosso programa. Em Busca da Verdade é um programa de estudo profundo da Bíblia em busca dos grandes tesouros que Deus deixou revelados. E aqui estamos uma vez mais a abrir a Palavra de Deus para encontrarmos extraordinários segredos e revelações que Deus deixou registados aqui no livro do profeta Daniel. Por isso vamos viajar autenticamente, vamos viajar no tempo, quase no espaço, e neste caso até ao antigo reino de Babilónia, onde vamos ver desenrolarem-se diante dos nossos olhos cenas extraordinárias da história universal. Para isso, vamos entrar nos aposentos reais, é isso mesmo, porque são os aposentos de Nabucodonosor, o rei de Babilónia. Já falámos sobre ele, vamos continuar hoje a falar sobre ele, e nesta altura vamos assistir uma espécie de levantar do véu, não apenas da história, mas da eternidade, e desvendar autenticamente segredos que nos vão levar desde o tempo de Nabucodonosor, lá está, no século VI a.C., mas que nos vão trazer até ao tempo presente, até aos nossos dias. E aquilo que hoje vamos fazer aqui neste estudo, podemos usar aqui uma metáfora. Ao estudarmos o capítulo 2 do livro de Daniel, lembre-se, aliás, e quem porventura não teve oportunidade, eu reforço que no último episódio, o segundo episódio desta nossa temporada, estudámos em detalhe o capítulo 1 do livro de Daniel. Agora chegamos ao capítulo 2 e eu dizia que vamos ter aqui, vou apresentar-lhe uma metáfora. Este capítulo pode ser comparado àquilo que acontece a um turista quando visita a maravilhosa Ilha da Madeira, que eu tenho o privilégio de conhecer bem, de ter lá, aliás, uma boa parte da minha família. E quando vamos ali ao interior da ilha, aquele extraordinário mirador, um dos mais célebres da Madeira, o mirador da Eira do Cerrado. O que acontece aí é que ao fundo vista-se esta pitoresca e muito conhecida vila, o Curral das Freiras, que é uma povoação aqui, bem ali no centro da Ilha da Madeira. Ora, vamos pensar o seguinte: um automobilista que vá até ao Curral das Freiras e cruze a vila, por exemplo, ele não pode saber o que é que estará a acontecer nas estradas que levam até aquele lugar, ali bem no fundo do vale, por exemplo, a uns quilómetros. Mesmo que seja a uns meros 1 ou 2 quilómetros, por causa da configuração, será impossível de saber. No entanto, pense nisto: a pessoa que estiver aqui neste miradouro tem uma visão completa, muito abrangente, e neste caso a pessoa consegue ver a estrada, uma estrada lindíssima, aliás, que serpenteia ali por entre aquelas serras e vai atravessando até chegar precisamente ao vila, lá no fundo do vale. Ora, quem estiver da perspectiva do miradouro pode ver muitos quilómetros mais além e, portanto, vamos dar aqui um exemplo, a pessoa que estivesse aqui poderia predizer que aquele automobilista vai encontrar um acidente grave, por exemplo, na estrada 5 km mais à frente. Porquê? Porque o seu horizonte é muito mais vasto e abrangente do que a pessoa que está lá no vale ou a percorrer propriamente a estrada enquanto conduz a sua viatura. Ora, é precisamente isto que acontece quando estudamos o livro de Daniel, mas especialmente este capítulo 2. É por isso que eu hoje diria que nós vamos ser levados até ao miradouro de Deus. E deste miradouro vamos assistir então e desenvolver aqui este desenvolvimento de factos, de eventos que são referentes à civilização humana e à sua história. Porquê? Porquê é que podemos fazer isto? Porque Deus tem uma visão do tempo e do espaço que vai muito além dos horizontes. Os horizontes limitados que nós, homens, temos. Por isso é que o capítulo 2 de Daniel é um lugar na Bíblia, um espaço de revelação onde Deus como que afasta a cortina e mostra uma espécie de panorama, de sucessão de grandes impérios, de reinos, que neste caso vão começar desde o tempo de Daniel, portanto o tempo em que ele vai dar esta revelação, e vão percorrer a história até àquilo que também já aqui estudámos, e eu agora remeto para o primeiro dos nossos episódios, em que nós nos referimos a este facto. Este livro de Daniel é um livro sobre o fim dos tempos, projeta-se para o fim dos tempos. Ora, nós dissemos desde o primeiro episódio, precisamente desta série, que o livro de Daniel, ele era rico, a sua essência era uma espécie de cruzamento entre história e profecia.
E hoje nós vamos precisamente vamos ter aqui uma confirmação desta primeira afirmação que eu fiz aqui há 2 episódios. E vamos conseguir alcançar seguramente alguns objetivos muito importantes através do estudo destas profecias, e especialmente hoje aqui no capítulo 2. Nós vamos ver que a profecia, sendo uma janela aberta sobre a eternidade e sobre a história, ela cumpre alguns propósitos extraordinários. É por isso, aliás, que Deus deixou a palavra profética na Bíblia. Ora, o que é que nos diz a Bíblia a este respeito? O que é que a Bíblia revela sobre a razão e o propósito de existir profecia na Bíblia? Vamos ler isto, porque é a própria Bíblia, aliás, que se explica a si mesma. Como sabemos, esse é um dos grandes princípios de leitura. Ora, eu vou aqui, já tenho aqui a minha Bíblia aberta, precisamente na carta do apóstolo Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, vou ler no capítulo 1 e no versículo 19. E o que lemos é o seguinte: temos muito firme a palavra dos profetas, à qual fazeis bem em estar atentos, como a uma luz que alumia um lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela d'alva apareça no vosso coração. Ora, aqui está então esta revelação clara de que a profecia tem um propósito. Qual é o primeiro propósito da profecia? É evidenciar a existência de Deus. Porquê? Porque ao estudarmos as profecias, nós vamos ter uma prova de que Deus está presente porque Ele conhece a história. Por outro lado, a profecia também nos confirma não apenas a existência de Deus, mas mais do que isso, confirma-nos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ora, o estudo das profecias revela a veracidade, mesmo a autenticidade da Bíblia, como sendo um livro de inspiração divina, de revelação da parte de Deus. Um terceiro propósito que também podemos referir é o facto de que a profecia existe para explicar o sentido da história, mas, claro, é por isso que a profecia é oráculo, ela anuncia o futuro. Nem todas as profecias têm que o fazer, mas a profecia como um todo, ela faz isso. Por isso é que ao estudar as profecias, nós conseguimos ver além dos nossos horizontes, que obviamente são limitados, e por isso, através da profecia, Deus está a preparar um povo, o povo de todos aqueles que querem entender a revelação de Deus. E finalmente, um outro propósito muito importante. A profecia tem o propósito de iluminar ou de esclarecer. Para quê? Para que saibamos conduzir a nossa própria vida, fazer escolhas, no fundo, e através dessas escolhas tentar cruzar os nossos caminhos com os caminhos de Deus, ou seja, aquilo que Ele deixou revelado. É interessante porque o próprio Jesus salientou Ele mesmo um dos propósitos mais importantes da profecia. Jesus dizia que o estudo das profecias e do seu cumprimento vai confirmar a nossa fé e a nossa confiança em Deus. E é por isso que é tão importante estarmos atentos às palavras da profecia. Repara, aliás, naquilo que Jesus, Ele próprio disse. Eu vou ler, são palavras que ficaram registadas no Evangelho de João, no capítulo 14 e os versículos 28 e 22, onde lemos: ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis por eu ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E agora note bem, eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Extraordinário, não é mesmo? Esta frase, este pensamento de Jesus. Porque Deus revela aqui aos homens as coisas que ainda não aconteceram. E Jesus confirma isso. Que quando nos são reveladas coisas que estão fora do nosso campo de visão e de compreensão, no fundo que estão fora do nosso tempo, do espaço em que vivemos, mas que são importantes para nós, especialmente que vivemos em tempos que podemos considerar os tais tempos proféticos do fim. Porquê é que isto é importante? E Jesus dizia-o, porque ao vermos estas coisas acontecerem, nós somos levados a uma relação de confiança com Deus. E uma relação de confiança com Deus, ela sobretudo tem o papel de nos levar àquilo que é o centro da fé, que é uma relação de intimidade com Deus. Ora, Deus usou no passado vários métodos para transmitir, para revelar profecias aos homens. Em alguns casos, Deus usou sonhos. Noutros, Ele usou a inspiração do Espírito Santo para trazer
pensamentos à mente de homens e mulheres. Noutros ainda, o que Deus fez foi falar diretamente com os seus mensageiros, os profetas. No caso que nós vamos estudar esta noite, vamos estudar, neste estudo, claro, vamos fazê-lo através do capítulo 2 de Daniel. E o que é que aconteceu aqui? Nós vamos entrar nos detalhes, mas a verdade, o ponto de partida é este. Deus usou um sonho. E um sonho, no mínimo, estranho, um sonho incomodativo e um sonho que marcou, sobretudo, a mente do rei Nabucodonosor. E marcou de uma tal maneira que, quando o rei acorda, ele deseja muito recordar o sonho, ele deseja saber a sua explicação, porque Nabucodonosor reconheceu que este sonho que ele teve naquela noite particular tinha qualquer coisa de especial que ele não podia esquecer, mais do que isso, que ele tinha que saber. Muitas vezes, aliás, como nos acontece, o rei Nabucodonosor, pela manhã, ao despertar, não conseguia lembrar-se dos pormenores dos sonhos. De certeza que a qualquer um de nós isto já aconteceu. Ele tinha uma percepção de ter sonhado, ele sabia que o que ele tinha sonhado era qualquer coisa de espantoso, de incrível, de fora do vulgar, que o impressionou muito e, portanto, ele teve aquela percepção. Eu não posso deixar de saber o que é este sonho e tenho que, além de me lembrar dele, eu tenho que entender o que é que está por trás desta coisa que me passou pela noite nos pensamentos. Nabucodonosor sentia que havia ali qualquer coisa de muito importante e que ele precisava de conhecer. Ora, dá para imaginar que Nabucodonosor, no seu quarto, quando acorda, meio absorto, tentando andar ali às voltas à procura de recordar os pormenores, certeza que havia ali pequenos detalhes que eram como imagens, e ele está naquela espécie de luta para avivar aquelas imagens que tinham mais ou menos ficado desvanecidas. Se calhar não é bem na memória, eu ia dizer memória, mas no seu pensamento, porque era um sonho, mas nada, não vinha nada. Apenas ficava esta sensação forte de que era urgente, de que era muito importante saber aquele sonho e a sua interpretação. É aqui que se vai desenrolar, então, a partir daqui, que nós temos o desenvolvimento da história que está registada aqui no capítulo 2. Porquê? O que vai acontecer é isto. Perante esta impossibilidade de ele se recordar do sonho, Nabucodonosor vai pedir ajuda. Ele estava tão ansioso e tão preocupado que o que faz é mandar vir à sua presença aqueles que eram os maiores, os melhores sábios, conselheiros do seu reino, pessoas de confiança, líderes do pensamento, da ciência, mesmo do sobrenatural, ali em Babilónia. Eram os chamados caldeus, os magos, astrólogos, adivinhos, no fundo pessoas de várias classes que estavam ali perto da corte de Nabucodonosor, e eles com certeza tentaram. E Nabucodonosor acreditava que estes homens teriam uma solução para o seu problema, de que eles poderiam ou seriam capazes de desvendar o mistério, de lhes dar aquela interpretação do sonho esquecido. Ora, talvez, nesta hora, alguém aqui que me esteja a ouvir, você que está desse lado, se pergunte, afinal, quem eram estes homens, que classes eram estes, o que é que eles faziam para que o rei pudesse confiar nestes adivinhos, astrólogos, e os fizesse então vir ao palácio para esta grande emergência. Para isso, seria importante então nós vermos o perfil e conhecer alguns detalhes sobre estas várias classes de pessoas que serviam na corte, muito perto, quase como conselheiros de Nabucodonosor. E aqui temos várias classes de pessoas. Nós temos os magos. Quem eram estes magos? Eram homens que estudavam magia, aquilo que hoje nós poderíamos chamar praticamente de videntes, de cartomantes mesmo, ou feiticeiros. Portanto, eram homens que estudavam e aplicavam magia e diziam ter o poder de resolver problemas pessoais, de revelar mistérios. Esta era uma das classes dos homens que Nabucodonosor chamou. Tínhamos depois também os astrólogos. Ora, os astrólogos estudavam de facto os astros, mas afirmavam poder predizer o futuro através das posições dos corpos celestes. Sabemos que ainda hoje continuam a existir esta dimensão, esta pseudociência. Na verdade, eles foram mesmo os homens que deram o nome a muitas das constelações que ainda hoje conhecemos e usamos as mesmas designações. Mas depois tínhamos também mais duas categorias destes chamados sábios.
tínhamos em primeiro lugar os encantadores, que eram, hoje o termo mais correto para falar destes homens é dizer que eram bruxos, aquilo que poderíamos também revelar como médiuns espíritas. Porquê? Porque eles diziam ter o poder de comunicar com os mortos e com o mundo dos espíritos. E finalmente, ainda uma outra classe, ou grupo, aqui designados no texto como os caldeus, que eram homens sábios. Estes eram homens já mais do domínio do intelecto, eram mestres, professores de ciências. Estamos a falar de coisas como filósofos, matemáticos, por exemplo. Ora, Nabucodonosor, claro, nesta tentativa, agora vamos voltar ao sonho, na tentativa de resolver o tal enigma do sonho esquecido, ele rodeou-se destas várias classes de homens, considerados como sábios, capazes, experientes nestas várias dimensões da mente humana e do sobrenatural, e ele, portanto, precisava a todo o custo de saber qual tinha sido o sonho e qual era a sua interpretação. Mas o resultado foi este. A sabedoria humana não foi capaz de dar resposta ao pedido do rei. Ninguém conseguiu adivinhar o que o rei tinha sonhado, muito menos, claro, de lhe dar interpretação. Nem sábios, nem feiticeiros, nem magos, nem astrólogos. Claro, depois, vendo o potencial resultado, estes sábios começaram então a tentar pensar ou engendrar uma espécie de um esquema. Pediram ao rei que lhes dissesse qual tinha sido o sonho e então eles sim poderiam dar uma explicação. Mas o que é certo é que Nabucodonosor não se deixou enganar e, na verdade, até ficou muito furioso com esta tentativa. Porque, no fundo, ele entendeu ou interpretou que os seus homens de confiança, os mais sábios, os mais capazes, os seus melhores, afinal não conseguiam, através das suas artes, das suas ciências e magias, não conseguiam dizer-lhe o que é que ele tinha sonhado. E, portanto, o rei começou a ficar furioso e esta frustração acabaram por se transformar numa consequência terrível. E Nabucodonosor vai determinar uma sentença de morte para todos, sábios, magos, astrólogos, feiticeiros. E entre estes sábios de Babilónia, que foram condenados à morte por Nabucodonosor, agora sim começamos a cruzar esta primeira parte da história com Daniel. Porque Daniel e os seus amigos, que já estudámos, aliás, no capítulo 1, que faziam parte agora deste grupo de sábios e de homens da confiança do rei, estavam precisamente entre estes para quem chegava esta sentença de morte. Ora, como acontecia nestes tempos, sabemos bem que uma ordem do rei devia ser cumprida de maneira imediata. E então os guardas vão pela cidade e começam à procura e para juntar estes homens sábios e especiais, precisamente para serem mortos. É neste contexto que eles vão encontrar Daniel, no fundo, para o chamarem, para que ele os acompanhasse, para ser morto. Basicamente era isto. Mas, mais uma vez aqui, vão sobressair o quê? A fé, mas também a coragem de Daniel. E perante a ordem, e mesmo correndo o risco do seu pedido não ser atendido, Daniel vai sugerir ao capitão da guarda que lhe desse algum tempo para ele tratar deste assunto. Ora, naquele momento de perigo, autêntico perigo iminente, Daniel vai fazer aquilo que lhe era característico, vai procurar Deus, vai confiar nele. E aqui nós temos uma lição de vida para nós, com certeza, porque, aliás, Daniel representa uma permanente lição de vida, porque em face de situações desafiantes, difíceis, de perigos e lutas mesmo, Daniel encontrava em Deus um caminho de solução e recorria ao seu Deus. Mas é claro, para que isto aconteça, e era o mesmo na vida de Daniel, isto implica confiança, uma confiança absoluta naquilo que Deus pode operar. Daniel sabia que o assunto era grave, Daniel sabia precisamente que estava em perigo, ele e os seus companheiros, mas também sabia que a revelação do poder e da glória de Deus podiam acontecer através deste momento perigoso, mais uma vez. Daniel acreditava que Deus o amava, bem como a todos os seus companheiros, e que não permitiria que a sua vida fosse tirada. Por isso, o que é que Daniel vai fazer? Podemos ler precisamente o que está registado no capítulo 2 de Daniel, é o que estamos a estudar, e vamos ao versículo 17.
Daniel foi então para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Logo que ele viu satisfeito o seu pedido, e portanto que pôde ficar e aguardar um pouco mais, ele vai ter a casa, fala com os seus amigos, e o que é que fizeram? Juntos eles puseram este assunto nas mãos de Deus. E é extraordinário ver como Daniel e os seus companheiros reagiram perante o perigo, perante o risco de morte, mesmo aqui neste caso. Eles confiavam tanto no seu Deus, no seu poder, na sua misericórdia, eles conheciam o seu Deus ao ponto de terem a certeza de que era dele que poderia vir a chave para revelar o segredo que nem sábios, adivinhos ou feiticeiros podiam fazer. E o que é interessante aqui é que Daniel e os seus amigos não pensaram apenas em salvar a sua pele, permita uma expressão, e por isso eles não foram egoístas ao ponto de pensarem, bom, já que temos aqui estes sábios, estes falsos sábios pagãos que humilharam o nosso Deus, que destruíram o nosso templo e o nosso povo, vamos aproveitar aqui para que agora sejam eles castigados. Isto seria até lógico e razoável, poderíamos dizer, mas não foi isto que Daniel fez. Ao procurar em Deus, que estes jovens hebreus fizeram, foi pensarem também nos seus companheiros, no infortúnio que poderia estar a chegar à vida deles, e portanto o que eles decidiram foi que a bênção que eles sabiam que teriam através da resposta de Deus às suas orações, também poderia tocar a vida destes outros homens e sábios de Babilónia. E isto seria uma forma da vida deles também ser poupada. É por isso que agora, ao lermos o versículo 18, o que é que vamos encontrar? Que eles oraram para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilónia. Ora, este facto, mais uma vez, vai revelar a grandeza do caráter, um caráter extraordinário de uma fé que podemos dizer que era uma fé a toda a prova. Então, perante a angústia, perante o desespero geral, aqueles rapazes fizeram uma coisa muito simples. Reuniram-se para orar ao seu Deus, em busca de solução. Como eu faço tantas vezes na minha vida, e acredito que também seja o seu caso. Podemos dizer que Daniel e os seus amigos tinham uma espécie de arma secreta. Uma arma, esta sim, uma arma que os sábios de Babilónia desconheciam totalmente. E como é que se chama esta arma? É muito simples. É amizade, é intimidade com Deus. É uma ligação íntima, forte com o seu Deus que lhes permitia levar até Ele em oração os seus problemas, as suas lutas e que lhes permitiu colocarem Deus, no fundo, no meio deste assunto de uma forma que Deus não poderia responder se eles não tivessem orado pedindo a sua intervenção. E é muito interessante notar que mais tarde, séculos mais tarde, Jesus vai salientar precisamente este ato de fé, este ato de ligação a Deus como um meio para alcançar respostas da parte de Deus. E falo-vos da oração, de buscar solução em Deus quando atravessamos lutas na nossa vida. É por isso que quando lemos o texto de Jesus, palavras de Jesus, aqui vou ler em Mateus no capítulo 7 e no versículo 7, onde está registado: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Foi exatamente isto que aconteceu. E Deus responde. Deus vai responder a Daniel e aos seus companheiros. Deus vai revelar a Daniel o sonho, mas não apenas, também a sua interpretação. Aquilo que os homens, estas várias classes que já falámos aqui, aquilo que eles não puderam fazer, aquilo que a sabedoria humana era incapaz de conseguir, foi o que Deus revelou. E repare, em resposta à oração, à humilde oração, uma oração feita com fé, com certeza de que Deus podia revelar o segredo, e é aí que a resposta vem. E agora sim, Daniel, os seus companheiros vão louvar ao Deus, o Deus Altíssimo, vão louvá-lo pela sua grandeza, vão louvá-lo pela sua infinita sabedoria. E o que é que vai acontecer? Daniel, claro, não vai perder tempo, na verdade o tempo estava contado, e ele sabia bem que a impaciência do rei estava já a chegar ao seu limite.
E por isso, tendo recebido já da parte de Deus esta revelação, ele apressa-se e vai e pede uma audiência ao rei Nabucodonosor. E agora podemos imaginar o que seria o rei Nabucodonosor, angustiado, ansioso mesmo, impaciente à espera de notícias da parte de Daniel. Podemos imaginar o rei a mandar entrar imediatamente o rapaz hebreu com quem ele tinha, talvez, criado até, quem sabe, uma relação, pelo menos de respeito, ao longo dos últimos 3 anos em que eles tinham estudado ali naquela corte. E a pergunta mais importante para o rei, na verdade, não se fez esperar. E a pergunta foi: Daniel, podes revelar o sonho? Podes dizer-me qual é a sua interpretação? E aqui há um pormenor muito interessante. Daniel vai responder a esta pergunta, a este anseio, e vai responder de forma calma, de forma sábia, e vai mostrar que aquilo que o rei pedia era, na verdade, impossível à sabedoria humana, quer dizer, estava fora da possibilidade de todos, dos caldeus, dos adivinhos, dos astrólogos, dos magos, nenhum homem, mas mais do que isso, Daniel vai revelar, de uma forma até surpreendente, mas vai revelar ao rei que nem mesmo ele, Daniel, podia revelar de forma alguma o sonho do rei. E agora imagine Daniel a dizer estas palavras, Nabucodonosor provavelmente começou a desconfiar que mais uma vez vinha aí alguma maneira de fugir, algum esquema, só que Daniel vai continuar. E o que o texto nos diz, aqui no capítulo 2, é que Daniel vai dizer: mas há um Deus nos céus que revela os segredos. E ele, pois, foi ele, não eu, foi ele que fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser, ou seja, o que vai acontecer até ao fim dos dias. E isto é extraordinário. Talvez se lembre que no capítulo 1, se não foi o caso, pode ainda ver então, como já lhe disse, o episódio anterior, nós encontramos ali algo de extraordinário, porque vimos que havia uma aparente derrota do Deus vivo. Mas essa derrota, agora aqui no capítulo 2, vai completamente inverter-se. E o processo torna-se agora um processo de restauração do Deus de Israel, porque ele torna-se agora o Deus que afinal conhece e sonda todos os mistérios e que é capaz de revelar o sonho do rei. E é por isso que o que vai acontecer é que Daniel vai começar a descrever o sonho que o rei tinha tido. E o que é que podemos fazer agora aqui? É ler o texto. O melhor, de facto, é ler o texto. Eu tenho a minha Bíblia aqui, vou abri-la agora e folhear aqui até Daniel e vamos precisamente ao capítulo 2. E vamos ler a partir do versículo 28 e até ao 30. Acompanhe-me aqui a ouvir, a escutar esta leitura, porque vamos ver de facto o que é que aconteceu. Como é que Daniel começa a revelar o tal segredo que Deus lhe tinha revelado em resposta à sua oração. Vamos a isso. Daniel 2:28. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos, e ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois deste tempo. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de acontecer. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os teus pensamentos do teu coração. Reparem que as palavras de Daniel vão revelar aqui uma segurança tremenda, quase podíamos dizer uma certeza inabalável. Ele sabia que aquilo que ele ia revelar ao rei era de facto o sonho que ele tinha tido. E na verdade era preciso, como eu já referi aqui, que Daniel tivesse com Deus uma relação de absoluta confiança para ele poder dizer estas palavras com esta segurança. Mas há mais do que isto. Daniel mostra que sabe o que se passou na mente do rei, que sabe quais são as suas cogitações, os seus pensamentos mais íntimos. Nabucodonosor estava preocupado com o futuro. Na verdade, este homem, como rei, como imperador, estava ansioso por saber o que é que aconteceria depois de ele passar, de ele partir, o que é que seria do seu império. Ora, Deus vai enviar-lhe este sonho precisamente
para o ajudar, ele próprio, a Nabucodonosor, a desvendar o futuro. Por isso é que Daniel, como lemos aqui, disse o que será depois disto, ou depois deste tempo. E vai mesmo usar esta expressão no fim dos dias. E aqui somos forçados, eu diria, a reconhecer duas coisas muito importantes. A primeira é que Deus não deixa que o homem fique na ignorância. Sobretudo a ignorância sobre aquilo que se vai passar, sobre aquilo que é importante. O amor de Deus à humanidade é o fundamento para Deus revelar o futuro. Porque Deus avisa, prepara para o que há de acontecer. E a segunda é que este sonho, que agora vai ser revelado, abrange uma vasta extensão de tempo e de acontecimentos, porque vai desde os tempos de Nabucodonosor, precisamente, mas vai estender-se por séculos e séculos até ao fim do tempo, ou seja, até ao término, ao final da história desta humanidade. Já vamos entrar nisto com mais detalhe, mas recordem-se que este era o ponto central do livro, o livro de Daniel. Esse ponto era que o livro, a revelação de Daniel, tem ensinos e avisos que são muito importantes para nós, porque dizem respeito, muito mais do que ao tempo dos caldeus ou a Babilónia, dizem respeito ao tempo do fim. Vários milhares de anos, tantos acontecimentos estão abrangidos pelo período destas visões. E deixe-me dizer-lhe isto, quase como que para aguçar um bocadinho o apetite do que vamos ainda ver, que nós, cada um de nós, e o tempo em que vivemos, precisamente hoje, em pleno século XXI, cada um de nós estamos incluídos neste sonho que foi revelado ao rei. Como? Nós vamos analisar isso a partir daqui, porque a partir do versículo 31, Daniel vai então começar a descrever uma cena, podemos dizer, uma cena fantástica, que é, portanto, os detalhes do sonho do rei. Eu convido mais uma vez a ler. Agora vamos centrar-nos aqui numa porção, uma série de versículos, aqui no capítulo 2 de Daniel, onde então vem a descrição. Eu vou do 31 até ao 36. Diz o seguinte o texto: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que apareceu uma grande estátua. E essa estátua era grande e tinha um esplendor que era excelente. Ela estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino. O seu peito e os seus braços eram de prata. O seu ventre e as suas coxas eram de cobre. As pernas de ferro e os seus pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Continuemos, 34. Diz que estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada, mas sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e a esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho. E também a interpretação dele nós diremos na presença do rei. Impressionante. No sonho, vamos relembrar, o rei vê surgir uma enorme estátua, mas era uma estátua, em certo sentido, estranha, porque ela tinha um aspecto tremendo, quase feroz, mas o que mais impressionava era a diversidade de materiais que a constituíam. Havia desde os metais mais preciosos, claro, como o ouro e a prata, mas até ao humilde, mas forte elemento como o ferro, passando pelo cobre reluzente, para terminar numa mistura incomum, quase estranha, de barro e ferro. Só que algo inesperado acontece, como lemos, algo surpreendente. Vinda do nada, surge uma pedra, e que vimos que era uma pedra que esta não era feita por mãos humanas, ela vem de cima, não vem, portanto, de forças, de capacidades humanas, e ela atinge a estátua nos pés, os tais que eram feitos de barro e de ferro, e desfaz completamente, não apenas os pés, mas toda a estátua. E a estátua, que afinal parecia tão tremenda, tão forte, quase indestrutível, é reduzida a pó, toda ela. E a pedra, esta pedra vai se tornar afinal num monte que se vai erguer e encher toda a terra.
Então temos aqui a descrição exata do que foi o sonho do rei. E Daniel vai então continuar com a interpretação. Nós podemos imaginar a cara, talvez estupefacta, mas ao mesmo tempo interessada de Nabucodonosor ao ouvir relatar-lhe o sonho. E com certeza ele de repente começa a ter uma imagem clara de que foi exatamente isto que ele tinha sonhado. Só que a melhor parte, o mais importante ainda estava para vir. E com certeza que mesmo para o rei a parte que mais lhe interessava. O que é que significa tudo isto? Esta estátua está-nos a falar de quê? Ora, vamos precisamente analisar isto. Depois de relatar ao rei qual tinha sido o sonho, Daniel vai dar-lhe uma interpretação. E obviamente é aqui na interpretação que as coisas vão começar a fazer sentido. Ora, então vamos a isto. Aquela estátua, feita de vários materiais, representa o percurso da história humana. Ela representa o desenrolar da cena política, social, mesmo religiosa, de todos os séculos, desde o tempo de Nabucodonosor até um tempo muito importante, já vamos ver melhor qual. Mas vejamos neste caso o que é que o texto diz. Acompanho a ler aqui comigo, a partir do versículo 37, neste caso, quando começa a ser dada uma explicação para a primeira parte da estátua. Então diz o texto que tu, ó rei, repare bem, está a falar de Nabucodonosor, tu és rei dos reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder, a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele te-os entregou na tua mão e fez que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então, note isto, Daniel vai recordar ao rei que ele, Nabucodonosor, não é o dominador, nem o senhor, nem o soberano do universo. Porquê? Porque acima dele, dirigindo, decidindo, no fundo, os destinos da humanidade, está Deus. E, portanto, mais uma vez, afinal, o tal Deus que parecia o Deus vencido, o Deus humilhado até por Nabucodonosor, afinal é ele quem conduz, é ele quem define o curso da história. É ele que põe os reis no trono e é ele quem os tira. É ele que dá poder aos reis para dominarem e governarem. Foi isto que Daniel explicou. Se Nabucodonosor estava agora no pináculo da sua glória, devia isso a uma razão apenas. Foi Deus que permitiu e que o colocou lá. É por isso que esta cabeça, a cabeça da estátua, feita de ouro, vai representar o quê? O poderoso, o rico Império Babilónico, que durou desde o ano 605 até o ano 539 a.C. E quando nós temos a oportunidade de olhar para o mapa desta época, nós vemos que Babilónia era, sem dúvida, um vasto império, localizado numa terra extraordinária, ficou, aliás, conhecida mais tarde como o Crescente Fértil. Uma região rica, populosa, com muitos meios naturais abundantes, sobretudo devido àqueles dois rios, o Tigre e o Eufrates, que o banhavam. E podemos também ter, aliás, uma ideia mais concreta acerca dos vizinhos do Império Babilónico. Estes vizinhos, aliás, viriam depois a ter um papel preponderante, mesmo nesta história e nesta profecia, já lá vamos, sobretudo porque se repararmos que encontramos aqui uma zona acima da Babilónia, que ela representa, hoje são territórios do atual Irão, mas nesta altura chamava-se a esta zona a Média e um pouco mais abaixo a Pérsia. Já agora uma pequena explicação para estes dois nomes. Este reino era constituído precisamente por dois povos, os medos e os persas, dos quais os persas eram os mais nobres em certo sentido e acabaram mesmo por dominar os medos. Daí que o antigo reino da Medo-Pérsia tivesse depois mais tarde passado a chamar-se apenas Pérsia e conhecidos os seus povos como os persas, precisamente. Mas depois de explicar o significado da cabeça então de ouro, que era, portanto, o Império Babilónico, Daniel continua e desvenda ao rei o rumo da história. E o seu império, embora fosse, sem dúvida, um império extraordinário, ele não iria durar para sempre, como com certeza desejava. Então, o que é que iria acontecer? É isso que vamos ver, porque o texto e a explicação de Daniel vai explicá-lo. E então diz o versículo 39 do capítulo 2, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Portanto, surgiria outro reino, outro império, que iria ocupar o palco da história.
Embora, com um pormenor, esse império seria inferior ao Império Babilónico. Claro, do mesmo modo que a prata é inferior ao ouro. Lembremos que a estátua, portanto, era uma metáfora da realidade histórica. Em que sentido é que seria inferior? Não teria a sua riqueza, nem o seu poderio, mas, assim como o peito e os braços são mais extensos do que a cabeça, este novo império, na verdade, ele seria em território mais vasto do que o reino de Nabucodonosor. Ora, como é que se chamaria este reino? Nós sabemos. Segundo a história antiga, o império que venceu e substituiu precisamente o Império Babilónico foi o Império Medo-Persa, que durou do ano 539, precisamente, mas neste caso que vai até ao ano 331 a.C. Então, o que é que sucedeu aqui? Conseguimos precisamente observar isto. Os Medo-Persas, vizinhos do Império Babilónico, conquistaram-no, ocuparam-no completamente, e, portanto, o Império Medo-Persa, que na realidade, mesmo sendo o império mais fraco e mais pobre, passou a ser o maior império do mundo até então, e o seu poderio, o seu domínio, duraram um pouco mais de 200 anos. Mas, no sonho de Nabucodonosor, a coisa não termina aqui. A cena política vai ter mais uma alteração importante. Um terceiro reino deveria surgir, um reino simbolizado pelo cobre, neste caso, um metal mais pobre, de menos valor do que o ouro e do que a prata, mas que seria um império também de um tremendo, um vastíssimo império sobre toda a terra. Por isso, nós lemos agora no versículo 39 que o Daniel revelou, virá um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Ora, estamos a falar precisamente do Império Grego, porque foi ele que sucedeu ao Império da Medo-Pérsia, e especialmente sobre o reinado de Alexandre o Grande, que venceu os exércitos persas em 3 batalhas que ficaram muito conhecidas, de Grânico, de Isso e de Arbela, e ali num curto espaço de tempo, foram apenas 10 anos, conquistou um império absolutamente extraordinário. Ora, o Império Grego durou do ano 331 a.C. até ao ano 168. E o que impressiona mais é a extraordinária extensão do Império Grego de Alexandre. Podemos mesmo dizer que um império que só não se estendeu mais porque Alexandre morreu demasiado jovem, com apenas 30 anos. Mas o sonho de Nabucodonosor não termina por aqui, na verdade ele continua. Em seguida vai surgir um quarto metal, o ferro, que representa, portanto, um quarto império mundial que se vai seguir ao Império Grego. Ora, nós sabemos que este império começou no ano 168 a.C., precisamente quando o Império Grego cai, e vai terminar apenas no ano 476, já depois de Cristo. Quando lemos o texto, em Daniel 2, agora o versículo 40, o que é que nos diz? Que o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. É verdade. E a história comprovou. Foram mais de 600 anos de domínio mundial, precisamente pelo Império de Roma. E a história diz-nos que Roma destronou a Grécia, e a profecia de Daniel já nos advertia, já nos dizia que este poder dominador seria duro, seria cruel como o ferro, porque destruiria tudo à sua passagem. Em certo sentido, é como dizer que nada lhe conseguiria resistir. E assim foi precisamente o que aconteceu. Ora, os romanos, além de conquistarem todo o império da antiga Grécia, eles vão alargar de maneira incrível as suas conquistas, as suas fronteiras, para zonas muito mais vastas, e por isso o Império Romano vai incluir, como sabemos, o Egito, o norte da África, a maior parte da Europa, mesmo subindo até à Grã-Bretanha. Mas a história, claro, não apenas a história não terminou aqui, como o sonho e a estátua também não. Algo agora um pouco mais estranho vai surgir em seguida no sonho. É que aquela estátua gigantesca que representava, portanto, como estamos a ver, os mais poderosos impérios do mundo e a sua sucessão,
Curiosamente, esta estátua e, portanto, esta história estava apoiada sobre uma base muito frágil. Como é que lemos isso? Ora, o texto, precisamente no versículo 41, diz que quanto ao que visto dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro, em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que visto o ferro misturado com barro de lodo. Então, os pés da estátua eram feitos desta mistura de barro e ferro. Ora, nós sabemos que são dois materiais que naturalmente não se ligam entre si. Portanto, o profeta Daniel, inspirado por Deus, está a dar uma explicação para esta estranha mistura. Ela representa uma divisão neste império, um império que teria alguma da força, das características, se quiser, da continuidade da dureza do ferro, mas que seria muito mais frágil, mesmo quebradiço, como é o caso do barro. Ora, depois do ano 476, o Império Romano vai dividir-se em dois. Isto é conhecida a história, o Império Romano do Ocidente, que tinha a sua sede em Roma, mas também o Império Romano do Oriente, que tinha a capital em Constantinopla. E este poder, este poderio, nunca mais foi o mesmo, até, finalmente, ser invadido pelas famosas tribos bárbaras e acabam assim, o Império Romano acaba, portanto, por ser desmembrado. Ora, este período que duraria de 476, desde o ano 476, e curiosamente o fim deste período ainda não se deu, porque ele duraria até ser estabelecido um reino eterno, um reino de uma natureza totalmente diferente. Já vamos, aliás, perceber isso um pouco melhor. Ora, estes ataques, ou em resultado destes ataques destas tribos bárbaras, vieram a formar-se então 10 reinos europeus, podemos dizer assim, que vão corresponder precisamente a quê? Aos 10 dedos da estátua. Por isso é que o texto de Daniel 2, lá no versículo 42, o que é que diz? Que como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Ora, aqui temos a descrição da história vista pelos olhos do profeta revelados por Deus. Um império após o outro, grandes impérios mundiais surgem e caem. Até que haveria de surgir um último, o mais duro, o mais cruel de todos, como diz a descrição, que viria a ser dividido e depois mesmo desmembrado, dando origem então a quê? A 10 novos, mais pequenos e frágeis reinos. Ora, precisamente, é isto que o profeta acrescenta, que estes reinos, sendo mais frágeis, seriam incapazes de se unirem de novo num só poder. E, portanto, com isto, eles formariam alianças entre si, tentariam restaurar o antigo poder de Roma, mas nunca mais o conseguiriam fazer. Precisamente porque o ferro não se mistura com o barro. Ora, por isso mesmo é que nós temos consciência histórica de que as várias tribos bárbaras invadiram o Império Romano e depois o dividiram em 10 reinos. Mais tarde eles formaram precisamente este grande território da Europa e, obviamente, que entre estes vários reinos e povos, quem é que nunca ouviu falar dos francos, os ostrogodos, os lombardos, visigodos, mas claro, também sabemos que os suevos vêm ocupar esta zona mais oeste da Península Ibérica e mais tarde, obviamente, daí vem a surgir o Condado Portucalense e o nosso país, Portugal. Precisamente, a partir daqui, nós percebemos que o continuar deste texto vai nos dar um pormenor muito interessante aqui no capítulo 2 de Daniel do que viria a ser tentado de volta numa ideia de voltar a unir estes reinos num só poder mundial. E nós podemos ler isso precisamente no texto do versículo 43 de Daniel, quando diz o seguinte: quanto ao que visto do ferro misturado com o barro do lodo, misturar-se-ão com a semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. O que é que isto quer dizer? Que seriam feitos inúmeros esforços humanos para tentar alcançar uma reunificação deste grande império. Isto, obviamente, iria desde alianças de sangue,
que obviamente implica casamentos, por exemplo, entre famílias reais, ou diversas tentativas de conquista, mas todas elas sem resultado. Porquê? Porque o ferro e o barro não se misturam. E vamos agora aqui uma viagem rápida entre algumas destas tentativas, umas mais antigas, outras que nós conhecemos provavelmente muito melhor. Comecemos por falar de Carlos Magno, um dos imperadores que tentou reconstruir o Império Romano. Foi precisamente ele, Carlos Magno, na França, no século VIII. E aqui nós temos estes dados. Ele foi rei dos francos entre 742 e até 814. Foi coroado pelo Papa Leão III, precisamente como imperador do Ocidente. Sabemos que ele subjugou vários destes povos bárbaros. Mas, finalmente, isto terminou em desastre. E, portanto, os seus intentos não foram conquistados. Porquê? Porque depois da sua morte, o seu império acaba por se desmembrar completamente. Porque é que isto aconteceu? A profecia advertiu. Porque o ferro e o barro não se ligam. Mas veio outro imperador que tentou reunificar o antigo Império Romano e unir todas estas nações e povos. Falo-vos agora de Carlos V, o imperador do Sacro Império Romano. Partilho convosco aqui um texto, por exemplo, uma citação do Dicionário Prático Ilustrado que diz que, não podendo realizar os seus ambiciosos projetos e cansados do poder, abdicou em 1555 e retirou-se para o mosteiro de São Justo, na Extremadura espanhola. Portanto, o que é que vemos? Que as suas imensas possessões, as suas conquistas, pareciam indicar que seria possível voltar a reunificar, mas não. Mais uma vez, não foi possível. Ora, quando nós continuamos esta história, nós conseguimos identificar e chegar até à história mais conhecida, a de Napoleão. Ora, Napoleão, conhecido como Napoleão de Bonaparte, precisamente ele intentou os seus esforços entre 1808 e 1873. E sabemos bem que ele estendeu o seu vasto império até bem para lá dos territórios da Europa. E o que é que aconteceu? Estas tentativas foram tão bem ou tão mal sucedidas como as anteriores. Napoleão tentou conquistar toda a Europa, parte da Ásia mesmo, também como os romanos, foi até ao norte da África, mas o resultado acabou por ser o mesmo. Ele acabou exilado na ilha de Santa Helena e o seu grande sonho imperial não passou disso mesmo. Um sonho. Lembremos-nos, o ferro não se mistura com o barro. Mas ainda outro europeu, e agora já nos aproximamos da era contemporânea, aqui sabemos talvez mais detalhes, outro europeu infelizmente célebre por tentar fazer esta unificação da Europa foi Hitler. E nós sabemos o que é que resultou desta absoluta loucura desenfreada numa tentativa de criar uma raça e uma nação imperial. Milhões de mortes, resultaram um continente destruído e depois dividido, mas nada de um império unificado. E nós temos a profecia. A profecia estava aí precisamente para o revelar. Ora, o que é que o texto nos diz? Relembremo-nos, quanto ao que viste do ferro e do barro, eles misturar-se-ão, mas não se ligarão. Porquê? Porque o ferro e o barro não se podem unir. Ora, hoje nós vivemos ainda aquilo que pode ser visto como uma nova e agora mais contemporânea tentativa de unir o quê? Os Estados europeus num só bloco. Depois da Segunda Guerra Mundial, diferentes acordos, alianças diversas, muitas de natureza comercial, depois o aprofundamento de alianças políticas. Mas é interessante que ciclicamente nós vamos vendo que as dificuldades de uma verdadeira aliança que pudessem tornar este bloco como uma verdadeira unidade nunca se dão. É por isso que se vão manifestando novas divergências, novos conflitos de interesse, novas formas de desunião. E repara, isto não é um tratado ou
postulado político. Não está em causa aqui o que poderão ser os benefícios, por exemplo, de um projeto político como o que é a União Europeia, onde nós, a maioria de nós que aqui estamos, vivemos. Não se trata de pôr em causa a possibilidade, por exemplo, das nações viverem em paz ou de viverem num espírito multilateral, de forma alguma. O ponto é de que não há unidade, de que não se atinge verdadeira e integral integração, permita-me esta redundância aqui. Porquê? Porque a profecia continua válida. Não se uniriam, tal como o barro e o ferro não se podem misturar. Mas o sonho ainda não foi completamente explicado. Já chegamos aos nossos dias e entendemos como é que esta profecia ainda afeta o tempo em que vivemos, mas falta talvez a parte mais importante. E o texto bíblico diz algo que nos deve fazer pensar. É por isso que lhe proponho que analisemos isto. O texto diz que nos dias destes reis, ou seja, na época em que este último império, ou esta última forma, e portanto, que forma é esta? Em que as nações da Europa continuariam divididas, mesmo depois de todos os esforços inúteis para unificar num só império, num só bloco. Por outras palavras, podemos dizer que no nosso tempo, o que tem as características do tempo em que vivemos, alguma coisa de muito especial iria acontecer. E isso seria a realidade que o texto bíblico descreve no versículo 44 que podemos ler. Nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Ele esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Amigo, prezado amigo ou amiga, o que é que este texto nos diz? O que é que diz a profecia que deveria acontecer precisamente durante um tempo em que ainda teríamos esta Europa, esta nação dividida? Seria instaurado o quinto Império Mundial. É verdade. Um império que, no entanto, teria profundas diferenças com todos os impérios anteriores que vinham lá desde o tempo de Nabucodonosor. Porquê? Porque este seria um reino implantado por Deus, pelo Deus do céu, não por homens. Este seria, portanto, um reino eterno que não poderia ser destruído. E é por isso que podemos dizer que esta é a verdade central de toda a profecia, desta maravilhosa profecia do capítulo 2 de Daniel. Qual é então a centralidade desta história e desta revelação? Que Deus vai intervir na história humana. E quando Deus tiver esta intervenção, ela será definitiva, decisiva. Por isso, esta pedra surge. E vamos ver o que é que Daniel ainda revela com mais algum detalhe. É que o versículo 45 diz: da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto. O certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. O que vai acontecer então? No sonho, lembremos, o rei via uma pedra, uma grande rocha que vinha, que surgia, podemos dizer, vinda do nada, porque ela vinha acabar por bater nos pés da estátua e desfazê-la completamente, reduzindo a pó não apenas a estátua, o que significa é reduzindo a pó os reinos deste mundo, a civilização e toda a sua história. Ora, mais uma vez, a verdade central de que estávamos a falar é esta, é de que a implantação do reino de Deus, não com a intervenção dos homens, nem pela guerra, nem pela política, mas pela ação direta de Deus. E toda a civilização humana vai desaparecer. Toda a história, todos os reis e impérios desaparecerão para dar lugar a um reino eterno. Esta enorme estátua que representava reinos, poderes, grandes poderes de homens, poderes que foram estabelecidos ao longo dos séculos,
que foram delineados, estabelecidos, revelados na profecia, não resistirão diante da ação, da intervenção de Deus. Os homens podem ter poder, podem ter engenho, os homens podem agir pela guerra ou pela política, podem tentar dominar o mundo e com certeza que o fizeram durante séculos. E ainda continuarão a tentar fazê-lo pelas mais diversas formas. Mas o poder, o domínio dos homens e todos os seus instrumentos finalmente chegarão a um fim evidente, revelado, que não terá falhas. O que temos aqui revelado é o final da história do nosso planeta, apresentado aqui numa profecia que, lembre-se, foi feita e revelada há mais de 2500 anos. E o que é que o texto bíblico nos diz? Que esta pedra que feriu a estátua, que se fez num grande monte, ela encheu toda a terra. As nações, os poderes, os governantes deste mundo não vão durar para sempre. Porque o texto dizia, a profecia revelava que seria precisamente nos dias daqueles reis. É o mesmo que dizer nos nossos dias. Nos dias contemporâneos. Mesmo se não poderíamos dizer o ano, ou o dia ou a hora. Mas nos nossos dias terá lugar o maior acontecimento da história. Este grande e estrondoso império, o reino de Deus, será implantado para nunca mais desaparecer nem ser substituído. E então, sim, a civilização, a história humana, tal como nós a conhecemos, ela não mais acontecerá. Esta é, sem dúvida, a grande verdade deste capítulo 2 de Daniel e desta incrível profecia histórica e profética. É espantoso reconhecer como Deus usou um sonho de um rei longínquo lá atrás na história, há 2500 anos, para revelar a sequência da história política deste mundo até ao seu final. E esse final chegará para mudar para sempre a face deste planeta, mas por isso mesmo a história de cada um de nós. Eu não acabei quase por não dizer ao longo deste tempo, mas fica como que autoexplícito de que a sequência destes reinos, ela foi revelada a Daniel muito antes de todos eles acontecerem. Através de um homem, o profeta Daniel, Deus deu-nos a possibilidade de nós sabermos não apenas a curiosidade de coisas históricas que para nós hoje já estão para trás. Muito mais importante é o termos a percepção do que está para acontecer e do que vai acontecer muito em breve. O que nós assistimos agora, o que o texto bíblico nos revela, é algo extraordinário que nós lemos nos últimos capítulos do livro de Daniel, no seu capítulo 2. É por isso que nós estamos quase a chegar ao final deste texto, mas podemos e precisamos de ler estas palavras. O rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel e ordenou que lhe fizessem uma oferta de manjares e de perfumes suaves. E ele respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos reis, é o revelador dos segredos, porque pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel, deu-lhe muitos e grandes dons e o pôs por governador de toda a província da Babilónia, como também como principal governador de todos os sábios da Babilónia. E pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilónia a Sadraque, Mesaque e Abednego, mas a Daniel colocou às portas do rei. Um rei pagão, repare bem nisto, um rei idólatra, um rei orgulhoso, que agora vai reconhecer a supremacia do Deus dos céus. Um rei que reconhece que este Deus é quem dirige, é quem governa os destinos deste mundo. E um rei que vai não apenas reconhecer, como vai
louvar este Deus. E Daniel, como profeta, vai receber honras de Estado, vai passar a estar junto do rei como o seu conselheiro especial. Se tivéssemos que fazer um resumo deste capítulo 2 do livro de Daniel, nós poderíamos dizer que o que Deus faz nele é esboçar profeticamente a história humana. Desde o tempo, claro, em que o profeta viveu, até ao fim dos tempos. E isto é muito importante para nós que vivemos precisamente nos dias que são apontados por esta profecia. Eu quero que hoje note bem isto. Nós vivemos nos dias desta Europa dividida, desta Europa que mantém alguma coisa que vem lá de trás do ferro, nos dias em que, portanto, antecedem o estabelecimento de um reino eterno, um reino de paz, de justiça. Esse reino, aliás, do qual Jesus veio pregar. Porque foi isso que Jesus proclamou quando esteve aqui nesta terra. O reino de Deus é chegado. O reino de Deus há de implantar-se plena, completamente. Ora, isso terá lugar de forma definitiva precisamente quando Jesus voltar a este planeta. Quando Ele o fizer, já não virá na forma desse bebé humilde, como aconteceu lá nos séculos passados, há mais de 2000 anos, mas como o Rei dos Reis. Ele virá agora como Senhor dos Senhores. Ora, na Bíblia, a volta de Jesus à Terra é precisamente o ponto de viragem na história. Para pararmos como que este parênteses de dor e sofrimento e podermos finalmente entrar na história de Deus. Tal como a profecia de Daniel se cumpriu, com todos estes detalhes que aqui analisamos. O que lhe quero dizer hoje de uma forma clara é que pode confiar na Bíblia. Pode confiar no Deus que inspirou estas revelações. Podemos confiar nos seus avisos, nos sinais que Jesus nos deixou, nas advertências que nos foram feitas, porque elas diziam que nos dias daqueles reis. Isto significa, mais uma vez o digo, que estamos a falar dos nossos dias. E Jesus advertiu-nos que quando estivesse para acontecer este extraordinário acontecimento, Jesus disse-nos que poderíamos saber que este momento estaria próximo. Graças a quê? Também graças aos sinais, aos indícios que Ele nos deixou. Por isso eu deixo consigo ainda alguns exemplos destas palavras de inspiração e de advertência. Por exemplo, em Lucas 21, Jesus disse: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, angústia entre as nações, perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes dos céus serão abaladas. O texto continua: então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. E quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Prezado amigo, minha querida amiga, esta profecia foi revelada com este grande propósito. Um propósito muito mais profundo do que apenas explicar a Nabucodonosor um sonho estranho que ele tinha tido. Esta revelação foi dada por Deus para nos dar, a mim e a si que está aí desse lado, a possibilidade de compreendermos que este mundo caminha vertiginosamente para o seu fim e que esse fim está perfeitamente estabelecido e antecipado pelo Criador. A questão é que nós não precisamos de ter medo. E que esta vertigem do que está diante de nós não é uma vertigem para tremermos de expectativa. Esta é a vertigem de saber que os planos, os maravilhosos planos de Deus para esta humanidade, desde que ela foi criada, vão finalmente poder cumprir-se. E o Deus que dirigiu a história, que a deixou percorrer o seu caminho. Porque no meio desta história nós sabemos que houve tremendo sofrimento, dor, desgraça, morte. Mas esse percurso foi absolutamente necessário para que fique eternamente demonstrado que o plano de Deus para a humanidade é o melhor. Hoje nós temos a palavra de Deus na nossa mão
E ela serve-nos como uma ponte, precisamente entre o passado, por isso as profecias estão reveladas, mas eu dizia, uma ponte que nos abre os horizontes sobre o que Deus quer fazer e como Deus quer restaurar o seu perfeito plano para a humanidade. Não queira ficar fora desse plano. Não se deixe enganar ao ponto de considerar que as coisas desta terra, deste planeta, às vezes agradáveis, às vezes confortáveis, ou que os poderes e os apelos deste mundo alguma vez poderão comparar-se ao reino de Deus e àquilo que Ele tem reservado para nós. Porque uma coisa é certa, todas as coisas deste mundo vão passar, todas. Nabucodonosor não pensaria que o seu reino iria passar. Alexandre o Grande nunca pensaria que o seu extraordinário reino passaria. E os magníficos imperadores de Roma, que olhavam para si como deuses, jamais pensaram que tudo aquilo cairia como palha. E muitos dos políticos de tempos passados, e com certeza muitos dos políticos do tempo presente, estão longe de imaginar o quão frágil são os seus poderes e os seus meios e instrumentos. E a passagem de todas essas coisas como que grita, como que apela para que nos preparemos para nos encontrarmos com o nosso Deus. O Deus que revelou estas grandes verdades. O Deus a quem o rei Nabucodonosor acabou por se curvar e adorar, dizendo: este é verdadeiramente o Deus dos deuses. É o mesmo Deus que hoje está aqui conosco. É este Deus que eu o convido, que eu o desafio a entregar a sua vida, a abrir o seu coração, a deixar que Ele seja não apenas o Deus da história, mas o Deus da sua vida. Para que Ele possa fazer na sua vida o mesmo que fez ao longo de toda a história. Controlar, dominar, guiar, para que o seu propósito se cumpra. Deus o abençoe. Deus o ajude a tomar esta decisão. Se porventura nesta hora tiver o desejo de manifestar esta vontade de entregar a sua vida a Deus e de ser conduzido por Ele, pode fazê-lo. Utilize alguns dos nossos contactos. É o meio que temos para poder, quem sabe, até acompanhar nesse processo. Quem sabe pedir a alguém que ore por si, podemos fazê-lo. Quem sabe pedir mesmo que possamos ajudá-lo a conhecer melhor a palavra de Deus para preparar-se para a sua vinda. Façam. Pode neste momento ter acesso aos nossos contactos. Eles passam aqui neste ecrã, neste momento. O nosso e-mail geral@novotempo.pt ou através do nosso telefone 933 939291. Mas não deixe passar esta oportunidade de também juntar-se a este grande movimento, que é o movimento de reconhecimento de que Deus vai cumprir os seus planos e o seu reino será eterno. Não quero ficar fora dele, eu com certeza de que não quero, mas também estou no processo de me preparar para que isso seja possível. Que Deus o abençoe e até ao próximo encontro, porque aí vamos continuar a descobrir como é que nos podemos preparar e como é que Deus nos vai continuar a revelar como fazê-lo até lá, se Deus quiser.